Olá, nação brasileira, povo evangélico em todo o território da nação brasileira. Mais uma vez aqui, irmão Costa, gostaria de lhes deixar uma mensagem aqui. Gente, eu estava lendo a palavra do Senhor e eu achei uma coisa muito interessante nas Escrituras Sagradas, em 2 Samuel, a partir do capítulo 15, né? Mas antes de tudo, eu peço desculpa porque eu estou com fone de ouvido devido à poluição sonora, né? Que quando vocês sabem, quando se grava um vídeo e que tem muito barulho, aí o som não sai muito bacana. Então, por isso eu estou usando o fone de ouvido. Gente, vamos lá. Eu estava lendo aqui a palavra do Senhor nesta manhã e uma coisa que me chamou muita atenção. Em 2 Samuel, a partir do capítulo 15, 16, até o final do capítulo 16, início do capítulo 17, se desenrola, a Bíblia relata a história de Absalão, né? Você sabe que Absalão é o filho de Davi, que matou o próprio irmão, que deitou com a irmã dele e tal. Aí você já sabe da história, né? Mas Absalão era um cara que tinha o coração voltado para tomar o lugar do pai, para usurpar o lugar do seu pai, para reinar em Israel. Porém, ele era um criminoso, né? E foi expulso lá da família real. Depois queria se chegar de qualquer jeito, montou uma grande astúcia, inventou que tinha feito um voto com Deus após ter feito as pazes, né, com Davi, e inventou que ia fazer um sacrifício em Hebrom, entendeu? Que tinha feito um voto, ia pagar os votos, ia sacrificar a Deus lá em Hebrom. E Davi autorizou, ele foi, só que ele foi uma conspiração para invadir Israel, matar Davi com os seus próximos, seus aliados, né? E tomar o lugar, reinar como rei de Israel. Gente, o fato é que o que eu achei mais interessante nessa história, que eu intitularia essa mensagem como a lealdade. Você sabe que a lealdade é um princípio de Deus. O reino de Deus, gente, o reino de Deus, está fundado sobre princípios. E cada princípio tem seus pilares, né? Por exemplo, a lealdade é um princípio. A lealdade tem seus pilares. A confiança é um pilar da lealdade, é a confiança. E quando a gente mergulha nessa passagem, gente, que eu achei super interessante, é que Davi tinha amigos fiéis, que acontecia o que acontecesse. Eles eram fiel a Davi até as últimas consequências, ou seja, até a morte. Eles eram fiéis a Davi, não abriam mão. A gente vê, gente, que quando Davi, nas pressas para fugir de Jerusalém, para evitar um banho de sangue, Davi preferiu a fuga. Você já imaginou um rei vencedor de inumeráveis guerras, um homem com uma reputação, uma bagagem que nem Davi, se encontra numa situação dessa, né, de aperto, de desespero, teve que sair às pressas de Jerusalém com seus guerreiros, 600 homens, grandes guerreiros, e a sua família teve que fugir. Gente, o que eu acho mais interessante é que sempre tem homens de Deus em qualquer lugar. E tinha Zadok e Abiatar. Zadok tinha um filho por nome Aimás. E Abiatar, seu filho era Jonathan. Acredito que os dois eram amigos, porque eles faziam parte do sacerdócio, né? Cuidavam das coisas de Deus, era da equipe dos levitas. E eles eram fiel a Davi. E eles acompanharam Davi. Davi disse, não, voltem para Jerusalém, porque lá vocês vão poder me manter informado de tudo o que está acontecendo. Ora, gente, o que me chamou a atenção nisso é que também tinha um outro amigo de Davi, que era o Sai, o Geteu. Esse homem era um homem fiel, homem de palavra. Ele também queria ficar com Davi. Davi disse, não, volte para Jerusalém, fica lá com Absalão,
mantenha informado tudo o que está acontecendo lá no palácio, tu informas Zadok com Abiatar, e eles me mandarão Ahimaaz e Jonathan me informar. Gente, eles foram para lá, como Davi pediu para eles. Davi fugiu, gente, para o deserto, passando fome, frio, andava de pé no chão, chorando no momento mais difícil da vida de Davi. Veja bem, meu amigo, minha amiga, quem você tem por amigo, quem você tem por aliados. No momento mais terrível da vida de Davi, Davi andando, a Bíblia diz que ele, todo o povo que estava com ele, andava pelo deserto, chorando. Davi andava de pé no chão, a hora um desespero muito grande. Davi não conseguia nem comer, ele recusava se alimentar. Por quê? Porque se tratava de uma rebelião muito grande. E Davi era muito preocupado com as coisas de Deus, com a arca do Senhor, com a casa de Deus, com a nação de Israel, e principalmente se tratando de o maior líder da rebelião era o seu próprio filho. Então a preocupação de Davi, o aperto de Davi, o sofrimento de Davi, o desespero de Davi, gente, era muito grande, a inquietude de Davi. Mas veja bem, que eu achei super interessante, Usai, Zadok, Abiatar, Ahimaías, Jonatas, e teve outras 2 mulheres que participaram também, criadas, e a esposa de um outro moço, que a Bíblia não relata o seu nome, que foram fundamental o papel dessas pessoas. Eles foram leal até o final, não abriram a boca. Aitofel, que era um dos conselheiros de Davi, aconselhou a Absalão a matar somente Davi, a formar um grupo de 12.000 soldados para matar somente Davi, assim o povo voltaria para Jerusalém novamente. Você já imaginou? Aitofel, que era um grande conselheiro de Davi. Davi ficou muito preocupado quando ele soube que Aitofel, seu amigo, passou por o lado de Absalão, porque ele sabia do potencial que esse cara tinha em dar conselho. Ele era um grande conselheiro, um homem muito sábio. E Davi orou a Deus que os conselhos de Aitofel virassem loucura, virassem ao avesso. Mas Usai, meus irmãos e meus amigos, apesar de conhecer a fraqueza de Davi, de saber onde Davi estava, que Davi estava chorando, faminto, cansado, necessitado, afadigado, ele não abriu a boca para o adversário, para entregar. Se ele fosse um traidor como Aitofel, ele teria entregado Davi de mão beijada para Salomão, com seu exército. O que eu quero dizer com isso? Hoje a gente vê, gente, eu fiquei estarrecido hoje, gente, com o que a gente vê hoje. Existem muitos pastores que se dizem amigo das pessoas, que se dizem amigo de empresários, de homens de negócio, mesmo que sejam pessoas que não tenham muita influência. Mas o papel de um sacerdote, de um homem de Deus, como foi Zadok e Abiatar, Ahimaías e Jonatas, que eram levitas, eram sacerdotes. Nós temos hoje esses pastores, que muitas das vezes homens de Deus, homens que estão passando por dificuldade, às vezes empresários, são pessoas que contam os seus segredos para eles, eles vão às vezes até para a mídia divulgar, gente, aquilo que a pessoa contou para eles, os segredos. Isso é muito feio. Isso aí quebra o vínculo, quebra o princípio da lealdade, quebra a confiança, o pilar, a confiança, ela é derribada, ela é fragilizada, ela é quebrada. E a lealdade é rompida, gente. Como é que Deus pode abençoar? Eu estava vendo o vídeo aí de um pastor criticando o Bolsonaro. Gente, pelo amor de Deus, contando para o mundo, contando para jornalistas esquerdistas a conversa íntima dele no telefone com o presidente. O presidente ligou para ele porque estava desesperado, pedindo ajuda, que nem Davi naquele tempo, pedindo ajuda, pedindo parceria, pedindo
pedindo um socorro. E o cara vai, quando baixa o telefone, vai contar para a mídia, vai expor o conselho que ele teve com o presidente. Gente, isso é uma vergonha. Isso é falta de princípio. Eu quero dizer para esse pastor que se diz pastor, você pode até ter sido um homem de Deus no passado, mas você quebrou o princípio. Você quebrou um dos princípios de Deus, a lealdade. Como você quer que as pessoas depositem confiança naquilo que você faz, naquilo que você prega, se você é um homem que não respeita princípio? É uma vergonha. Se alguém chegar para você, pastor, e lhe pedir ajuda em certa esfera, em certa área, ou em certa dimensão de suas vidas, é porque ele acredita que de fato você é um homem de Deus e que Deus caminha contigo. Mas se na hora que a pessoa vira as costas, você começa a divulgar o que esta pessoa falou para você, eu não acredito que você seja um homem de Deus. Eu não acredito que o Espírito Santo de Deus opera na tua vida. Você me perdoe, eu não acredito. Tem muitos pastores aí que não são dignos de confiança. E por causa deste tipo de comportamento, o adversário tem entrado e tem feito um grande estrago no meio dos projetos e dos planos de Deus para com a humanidade, principalmente no que diz respeito à nação brasileira. Gente, pelo amor de Deus, vamos acordar. Vamos acordar, a vida não é assim. Vamos ser leais uns para com os outros. Tem gente que só é amigo de um ou do outro quando a coisa está boa. Na hora que vira as costas, o cara pula fora. O que estão visto aí, que o Bolsonaro, quando estava antes das eleições passadas, todo mundo queria ser amigo dele. Todo mundo profetizava, todo mundo dizia tal que não via. Mas, quando ele está passando uma situação difícil, veja o que está acontecendo, todo mundo vira as costas. Até aqueles que se dizem amigo. Se eu pudesse dar um conselho para Bolsonaro, o conselho que eu daria para ele é o seguinte: presidente Bolsonaro, você é um homem que Deus escolheu para dirigir a nação brasileira. Eu nunca me esqueci de um sonho que eu acredito que este sonho foi Deus que deu para o pastor Sandro Rocha. Muitas pessoas não entenderam. Eu acredito que Deus usou muitas pessoas, Deus avisou para muitas pessoas o que Deus iria fazer no Brasil. Só que faltou discernimento. Gente, nós estamos vivendo em um dos momentos mais difíceis na face da terra. A nação brasileira nunca necessitou de tanto discernimento. A igreja brasileira nunca necessitou de tanto discernimento da parte de Deus para discernir os espíritos malignos como nesses últimos dias em que nós estamos vivendo. Então eu acredito, pastor Sandro Rocha, que aquela mensagem que você entregou antes do Bolsonaro ser presidente, eu acredito que foi de Deus. E o segundo sonho que o senhor teve, que ele tratou passando novamente, no qual o Senhor disse, sou eu limpando aquilo que não saiu da primeira vez, estou passando uma segunda vez para fazer uma limpeza completa no Brasil, tirar tudo que não presta, tudo que foi plantado, toda a semente maligna que foi plantada nesta nação, ela vai ter que ser arrancada. Eu acredito. Então, o conselho que eu queria dar para o nosso amigo Bolsonaro, presidente Bolsonaro, a partir de hoje, eu sei que o senhor não é um homem perfeito, mas no seu coração, o senhor tem sede de justiça. O senhor é pela verdade. E a verdade, ela liberta. Aquilo que o senhor sempre leu com João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade liberta. A verdade é vida. Então, conselho que eu lhe daria, presidente, a partir de agora, veja bem em volta do senhor quem é que o senhor tem como conselheiro. Veja bem, não confie em todo mundo. Não é porque o cara diz que é um pastor, que ele é um servo de Deus, que ele ora, ele pode até conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Mas se ele não tiver caráter, se ele não viver com Deus fielmente, ele não é digno da sua confiança. Deixa eu lhe dizer uma coisa, presidente. Jesus Cristo tinha
70 discípulos. Dos 70, ele escolheu 12. Dos 12, ele tinha 3. Pedro, Tiago e João. Para onde Jesus ia, ele levava esses 3 discípulos. Quando as coisas eram mais sérias, mais profundas, ele deixava os outros. Só levava eles 3. Quando ele foi para o Monte da Transfiguração, quem levou? Pedro, Tiago e João. Depois que ele viu lá Elias e Moisés, a visão que eles tiveram, o que Jesus falou para eles? Não diga a ninguém até que eu ressuscite dentre os mortos. Você sabe por que Jesus não levou os outros? Porque tinha língua grande, poderiam falar, poderiam divulgar os segredos dos projetos de Deus. Então, para não atrapalhar, Jesus preferiu escolher somente esses 3 homens, Pedro, Tiago e João, que sabiam reter suas línguas. Olha, não falavam antes do tempo. A Bíblia diz, pastores tagarelas, que não é bom falar, é melhor ouvir, estar pronto para ouvir e ser tarde para falar. Então, meu querido presidente, a partir de hoje, procure homens e mulheres que, de fato, sejam pessoas de caráter e que sejam pessoas que o senhor pode fazer confiança. Quero dizer a esse pastor que andou divulgando essas bobagens, você precisa, meu querido, meu amado, se retratar diante de Deus, porque o senhor quebrou princípio. O senhor quebrou princípios. Isso é muito grave. Alguém pode dizer, não, não é grave. É gravíssimo, gente. Quando alguém, um pastor, por menor que seja a causa, por mais simples que seja a pessoa, o irmãozinho pode até ser um zelador do banco da igreja, da igreja, pode ser o porteiro da igreja, chegar para você e pedir oração, lhe contar um segredo, você não tem direito, pastor, de divulgar para ninguém, porque você é um sacerdote de Deus. Mas se você divulgar os segredos dos outros, você não é digno, não é digno, você não é leal, você não é digno de confiança. Então aqui, gente, fica a minha indignação para com esse tipo de gente. Infelizmente, as igrejas hoje estão cheias. Meu amigo, minha irmã, meu irmão, peça a Deus sabedoria e discernimento. Veja com quem você está, para quem você está contando os seus segredos, para quem você está contando os seus projetos. Não conte os seus projetos para ninguém. É melhor que você vá para os pés do Senhor, você se ajoelhe no seu quarto, entra no teu quarto, fecha a porta, te ajoelha em 4 paredes, te ajoelha diante do Senhor. E Deus vai tocar no coração das pessoas e eles virão a ti, em vez de tu contar os teus problemas para qualquer pessoa. Conte em primeiro lugar para o Senhor Jesus Cristo. E ele vai ouvir e vai destacar os anjos dele para tocar no coração de pessoas que são leais, verdadeiras, dignas de confiança, para lhe instruir, lhe ajudar, lhe auxiliar. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, nação brasileira, nós precisamos de acordar. Em nome de Jesus. Deixo aqui um grande abraço para todos vocês, em nome do Senhor Jesus.